Para você que não conhece Felipe dos Anjos, o Felipe é um dos pastores aqui da nossa comunidade. Ele começou quando chegou, e daqui a pouco ele vai precisar para a gente aqui quando ele chegou na IBAB, né? Mas quando o Felipe chegou, ele chegou com um objetivo muito claro, que era desenvolver o ministério chamado IBAB Cidade, né? Uma proposta muito interessante de diálogo com a cidade, de intervenções significativas e proféticas na cidade, né? E aí, depois o Felipe também assumiu o IBAB Adulto, que é um ministério também etário que nós temos aqui, que ele vai poder falar mais um pouquinho. Mas para além da função do Felipe aqui na nossa comunidade, o Felipe, ou para os íntimos, Duza, é um cara muito especial. É uma pessoa que a gente tem um carinho e um amor muito grande, porque ele é desses tipos raros que tem uma genialidade que coloca grande parte da gente no bolso. Eu sei que ele não gosta quando a gente puxa muito essa sardinha aí para a brasa dele, mas ele é um profeta com a genialidade que você que acompanha ele nas mídias sociais, sobretudo nas pregações, sabe do que eu estou falando. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais o Felipe, das suas origens, aquilo que forma o Felipe, além dos seus amores, afetos e tudo isso, o que atravessa o Duza. E aí a gente vai ter esse prazer aqui, eu e o Edu, de fazer essa mediação para apresentar um pouco para você quem é o Felipe dos Anjos. E aí vou passar a bola aqui pro querido Edu para começar com a primeira aí, né, apresentando um pouquinho e já puxando o Duza para essa conversa. Edu. Bom, sempre que a gente conversa com alguém, sempre que a gente entrevista alguém, Isso, ou que a gente quer... entrevistador profissional. Que a gente quer conhecer formado, alguém. né? Formado, jornalista, pô. Jornalista. Quando a gente quer conhecer alguém, a gente começa pelo básico. Então, Sim, Felipe, meu começa time. falando... Você tá felizinho, né? Tá felizinho. O time é uma boa. Mas começa falando pra gente, pra quem tá ouvindo e assistindo a gente, um pouco de quem você é, de quem é o Felipe hoje e como se criou esse Felipe, como surgiu esse Felipe. Beleza, beleza. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela loucura de me dar a oportunidade de começar esse projeto novo com vocês. E, bom, eu nasci em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que é uma cidade da região metropolitana do Rio. Conhecida lá no Rio como uma cidade dormitório que, de certa maneira, oferece à capital Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, mão de obra, oferece os trabalhadores e trabalhadoras que sustentam aquela cidade e aquela capital. Eu nasci em 1987, 9 de 1987, o mesmo ano do Messi, né, que nesse dia histórico que a gente está conversando, acabou de perder uma bela de uma partida para a Arábia Saudita. Então, eu nasci em 1987 e num bairro chamado Bairro Almerinda, que é uma antiga fazenda colonial lá do Rio de Janeiro. E essa antiga fazenda foi sendo ocupada por pessoas que, dada o êxodo rural para a cidade, foram parando ali naquela região, vindo de vários cantos do norte do estado do Rio de Janeiro, foram parando ali para poder servir a então capital da República Brasileira, a cidade do Rio de Janeiro. Isso no final do século XIX, que é quando o meu bairro aparece ali, nessa cidade chamada São Gonçalo. E então é uma região muito marcada por esses históricos, tanto do êxodo rural quanto da própria modernização da capital, que vai transformando essa cidade numa cidade periférica, né, muito empobrecida, e também desses fluxos antigos da escravidão, da colonização, que vão se assentando ali naquele território. A minha família é parte dela portuguesa, de judeus portugueses. Família do meu avô é uma família que migra de Portugal, tataravô, trisavô, bisavô, migram
chamado Portugal Pequeno, que é uma região ali em Niterói, que é também próximo do Rio de Janeiro. O meu avô é dessa linhagem aí, dessa genealogia, e a minha avó, por parte de pai, ela é mineira, que aí tem uma tradição ali mais associada a uma fuga de escravos da Bahia para Minas Gerais. Essa aí é a origem, a história da família da minha avó, de escravos que fogem da Bahia e vão para o norte de Minas ali, que na verdade era a mesma região sertaneja brasileira, né? Os sertões do Brasil era que a gente conhece pela literatura hoje em dia, é essa região. A minha avó, por parte de pai, é dali. E a minha família, por parte de mãe, é todo mundo de Angra dos Reis, especialmente. E aí também é um encontro entre a colonização e populações indígenas brasileiras, né? A minha família, por parte de mãe, é um pouco dessa mistura. Os dos Anjos vêm dali, vêm dessa experiência de colonização portuguesa, do litoral. Essa comunidade angelical aí. Exatamente, do litoral do sudeste brasileiro. Então você, por exemplo, Angra e Santos, duas grandes cidades desse litoral sul do Rio de Janeiro, né? Que estão ao sul do Rio de Janeiro, são cidades que têm origens em populações indígenas e desse fluxo colonial que chega aqui no Sudeste. A família da minha mãe, os dos Anjos, que são a família da minha mãe, eles são filhos dessa... A gente poderia dizer mais criticamente filhos desse estupro, mas a gente pode dizer mais sociologicamente filhos dessa experiência de escravização e colonização. Inclusive você acha muitas pessoas em Santos hoje em dia com o sobrenome dos Anjos, muitas pessoas em Angra. Assim, e dos Anjos essa coisa de colocar no nome da família, entre aspas, indígena estuprada, alguma referência do catolicismo europeu. Tem um pouco essa veia, assim, esse histórico, né? A gente sabe que muitos dos sobrenomes inventados no Brasil, eles foram sobrenomes ou repetidos de Portugal ou criados a partir de uma certa mitologia cristã, numa tentativa de salvar, né, o filho do estupro ou de redimir a criança que é filha do estupro. Então a minha família, essa família dos Anjos, que é aí de Angra e de Santos hoje em dia, né? Eu não conheço ninguém, mas eu sei que eles são dali. Eu conheço a minha mãe e um pouco da família do meu avô e da minha avó, mas eles são dali. Então é um pouco essa história.